Torcedor, o que está acontecendo com o Corinthians em 2025 é simplesmente inacreditável. Depois de uma campanha histórica no Campeonato Paulista, a imprensa já coloca o Timão como o grande favorito para conquistar a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Mas será que o time está pronto para carregar esse favoritismo? Quais são os motivos que fazem todo mundo acreditar nesse Corinthians imparável? Se liga nesse vídeo porque vamos te mostrar tudo. Já deixa o like, se inscreve no canal e comenta. O Timão vai levar mais títulos esse ano? Mereceu muito o título paulista. Agora, é o que eu falo, o Mauro Betti já está com a gente também, e é o que eu falo e eu vou repetir. Qualquer time hoje que pegar o Corinthians na Copa do Brasil ou na Sul-Americana, ele vai lamentar. Essa é a minha opinião. Qualquer time. O todo-poderoso Flamengo, que eu mesmo falo, que vai brigar por tudo esse ano, na minha opinião. Cruzar com esse Corinthians na Copa do Brasil, eu duvido que o Felipe Luiz vai comemorar. Eu duvido que os jogadores do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético Mineiro, do Internacional, do São Paulo, comemorariam. Pegamos o Corinthians. Corinthians tá fraco. Graças a Deus. Cara, esse time do Corinthians é chato. Esse time do Corinthians tem muito jogador com culhão. São vários jogadores de seleção. A gente mostrou isso agora. Félix Torres, que, meu Deus, como foi burro no jogo de hoje. Pediu para ser expulso. Félix Torres, seleção. Carrilho, seleção. Vamos lá, Félix Torres, Equador. Carrilho, seleção peruana. Martínez, seleção venezuelana. Depay, seleção holandesa. Olha o time do Corinthians. Aí ainda tem o Garro, ainda tem o Yuri Alberto, que estava na pré-lista da seleção brasileira. É um time chato. É um time que, para mim, vai dar trabalho para qualquer outro time, ô Mauro Betti, em mata-mata nesse ano, e se bobear até brasileiro, tá? Porque a gente não pode esquecer que esse mesmo Corinthians, que hoje foi campeão paulista, venceu 9 partidas seguidas no Brasileiro do ano passado. Na reta final, o Corinthians igualou o recorde do São Paulo e do Internacional. Os únicos clubes que na história dos pontos corridos tinham batido 9 jogos seguidos vencendo. Então, impossível ser campeão brasileiro? Não, mas bem mais difícil. Agora, Copa do Brasil, Sul-Americana, até Libertadores, se não tivesse sido eliminado daquela forma ridícula, eu acho que o Corinthians brigaria e brigaria muito forte, Mauro Betti. Boa noite, pilhado, torcedor da Jovem Pan e, sobretudo, o torcedor do Corinthians, mais uma vez campeão, voltando a ser o campeão dos campeões paulistas, agora 31 estaduais, não ganhava desde 2019, tentou ser tetra em 20, parou no Palmeiras e agora devolve na mesma moeda, em casa, em Itaquera, evitando o tetra do Palmeiras e realmente tetra no futebol paulista, só o paulistano em 1919, não o Corinthians, não é o Palmeiras, não é o Santos, não é o São Paulo, ninguém consegue ser tetra, prova até da qualidade do Campeonato Paulista, que segue sendo o mais importante, o melhor, mas não foi dos melhores. Mas mesmo assim, o melhor nesse campeonato foi o Corinthians. Já foi o melhor na fase do grupo, sofreu, que é normal que se sofra, o Santos do Pelé, a academia do Palmeiras, aquele mega Corinthians, a democracia corintiana, para pegar um exemplo de cada um, São Paulo dos Menudos ou São Paulo do Telê, também sofria, né? E sofreu muito no jogo de ida no Allianz Parque, mas venceu por 1-0, com a eficiência que faltou ao Palmeiras lá e faltou ao Palmeiras aqui, só que essa, lamentavelmente, foi uma das mais medíocres finais que eu já vi na minha vida em Campeonatos Paulistas. O jogo de hoje em Itaquera. O Corinthians estava na dele, esperando o Palmeiras e no começo até um pouco melhor. O Corinthians foi melhor no primeiro tempo. E quero dizer que em 90 ou 200 minutos ao final, por conta das confusões, o Corinthians teve 2 oportunidades. Aquela bela enfiada do Memphis para o Garro chutar na trave do Everton a 26 da primeira etapa e aos 53 do segundo tempo, quando o Yuri Alberto bate, o Everton defende num lance cara a cara. Eram 4 do Corinthians contra 3 do Palmeiras e o Corinthians com 1 a menos, com a expulsão Teletubby do Félix Torres. Eu não sei se ele foi mais tolo na expulsão ou no pênalti desnecessário, quando o jogo é absolutamente controlado por mais uma partida ruim do Palmeiras, quando faz um pênalti que é um lance complicado, que foi pênalti, foi.
Era questão, quer dizer, que foi falta, foi do Félix Torres, e desnecessária. A questão é saber se era dentro ou fora da área, depois se viu que era dentro, eu teria marcado dentro, e o Veiga, de novo, não bateu bem o pênalti, mas é muito mérito do Hugo Souza, que já tem uma média de pênaltis defendidos melhor do que a do gigante Castro do Corinthians, para ver o que já está fazendo rapidamente o Hugo Souza, fazendo história e fundamental. E depois do pênalti, teve toda aquela confusão, o Memphis subindo em cima da bola, e aí coisas do clássico. Mas pelo campeonato, mais do que pelo jogo de hoje, o Corinthians mereceu. Aliás, pelo jogo de hoje, o Corinthians foi melhor que o Palmeiras, que o Corinthians não precisava jogar, precisava não deixar o Palmeiras jogar. Isso técnica, tática, física e até animicamente o Corinthians fez. E aproveitou-se da pior partida decisiva do Palmeiras na era Abel, uma das piores que eu já vi, porque, repito, você pode não jogar bem, mas ter uma chance, essa chance foi um pênalti desperdiçado pelo Veiga, muito bem definido pelo Hugo Souza. E numa jogada que o jogo estava administrado, estava até conversando com o Pipeno aqui fora do ar na narração do Nilson César, que assim, até um pouquinho antes, eu falei, acho que tipo 1 minuto e meio, eu falei, Pipeno, eu aposto $1 bilhão que esse jogo vai ser 0-0. E aí teve o pênalti, e aí continuou 0-0 pela defesaça do Hugo, que não tira o demérito do Rafael Veiga, mas que não se endemonize, não se piche os muros contra o Rafael Veiga, porque eu falo, embora ele tenha perdido o pênalti, é ainda um jogador que na história do Palestra Itália, ou seja, em 110 anos do Palmeiras, é o cara que mais gols decisivos fez, um grande avô palmeirense, um pai palmeirense, toda uma grande identificação, mas hoje, como todo time, foi mal. Tá chegando o Paulinho, vai voltar o Maurício que fez falta hoje, o Vitor Roque também está chegando. O Palmeiras tem potencial para continuar sendo muito competitivo, para sonhar com tudo. No momento eu vejo o Flamengo o melhor time, e para responder um pouquinho mais objetivamente a sua questão, ô Pilhado, Corinthians entra para lutar por um lugar, e é muito possível na primeira página do Brasileiro, ou seja, está entre os 10. Pela característica desse time, é time para sonhar de novo com mais uma Copa do Brasil, e para mim é o grande favorito para conquistar o Corinthians a Copa Sul-Americana. Os 2 pezinhos na bola, paradinho, e já vai virar figurinha de WhatsApp, vai virar tudo. Para mim, tá certo, Bruno Prado. Para mim, errado tá quem dá carrinho, quem dá sola, quem dá soco na cara. Eu nunca vou crucificar jogador que tira onda com a cara do rival na bola e que usa a sua habilidade do jeito que ele quiser. E ele fez aquilo para causar o que ele causou mesmo. Ele queria parar o jogo, ele queria... O time ele estava ganhando, ele fez ali, segurou a bola, ele já tinha arrumado 2 faltas naquele cantinho mesmo, na ponta direita, e ali ele conseguiu parar o jogo por um tempão. E os jogadores do Palmeiras entraram na dele. Não? Os jogadores do Palmeiras que ali não conseguiram pensar, não conseguiram raciocinar, porque parar o jogo ali era ruim para o Palmeiras. Depois, eu disse aqui, depois da expulsão do Félix Torres, que foi logo depois do pênalti que ele cometeu, praticamente não teve jogo. Né? O Corinthians conseguiu travar o jogo, conseguiu parar, conseguiu segurar a bola. O jogo foi paralisado por causa de sinalizador também. Então, o Corinthians, ele naquele momento não queria jogo. E o Memphis fez aquilo para segurar a bola, e se arrumasse confusão, melhor ainda, porque pararia o jogo como parou. Então, ele foi muito bem ali, e ele jogou muita bola nas 2 finais, nos 2 jogos. O Memphis Depay foi um grande destaque da final do Campeonato Paulista, já no primeiro jogo, não só na assistência que deu para o Yuri Alberto, mas tirando o Corinthians do sufoco, vindo buscar a bola e com inteligência, né? Ele vem buscar a bola não para segurar. O Palmeiras ele costuma marcar, fazer encaixe individual, né? Encaixar um outro de maneira individual, mesmo até persegue o outro, um jogador que sai do setor, vai para o outro, eles tentam perseguir. E o Memphis saía lá de trás para atrair um jogador do Palmeiras e também para abrir espaço para outro, para dar um toque só na bola. Ele recebe de costas, dá um toque, o jogador se desloca do marcador e já recebe de frente, aí o Corinthians começa a jogar. Então ele jogou muita bola. O Memphis Depay foi um grande destaque das 2 partidas contra o Palmeiras. Você acha que ele foi o grande nome da final, então? Não, acho que acabou sendo o Hugo, né? Pelo pênalti, o Yuri fez o gol, esses caras merecem, mas acho que quem jogou mais bola foi ele. O nome vai ficar no Hugo, no Yuri, merecidamente. Um fez o gol e o outro defendeu um pênalti, mas eu acho que o jogador que mais jogou bola nesses 2 jogos foi o Memphis Depay. Realmente um dos destaques. Agora, não dá para tirar do Hugo Souza o destaque do título paulista do Corinthians. E aí, a gente fala do Hugo, né? A gente fala tanto de esporte, como volta por cima, como lição de motivação, né? Como inspiração para as pessoas. O que o Hugo passou no Flamengo, depois em Portugal, e o que ele conquistou hoje,
na minha opinião, é foda demais. De verdade. De verdade. É muito foda ver a volta por cima do Hugo Souza, porque ela mexeu com tudo. O Hugo Souza, ele foi humilhado na época de Flamengo. Na minha opinião, de uma forma até merecida. Eu não sou hipócrita, porque o Hugo deslumbrou no Flamengo. O Hugo era uma grande promessa, mexeu com a sua cabeça, ficou deslumbrado, foi muito pra noitada, passou a ter uma vida ali, deslumbrado com o sucesso no time de maior torcida no Brasil, né? E ali ele começou a afundar. Depois da falha contra o São Paulo, naquele jogo onde ele perde a bola, eu esqueci o nome do jogador que toma a bola dele. Brenner. Quem? Brenner, isso. Depois daquela falha, o Hugo começa a falhar constantemente. O timão tá voando e a temporada promete. Será que esse Corinthians de 2025 vai realmente confirmar o favoritismo e levantar mais taças? A torcida já está empolgada e a imprensa segue de olho em cada detalhe dessa campanha histórica. Agora, eu quero saber de você, o Corinthians tem elenco para ser campeão da Copa do Brasil e da Sul-Americana? Comenta aqui embaixo. Se curtiu o vídeo, já deixa o like, se inscreve no TV Cartola e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do futebol brasileiro. Até a próxima!